O Vasco perdeu para o São Paulo em São Januário por 2-0. Voltamos para a realidade. Deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. O Vasco acaba de perder por 2-0 em São Januário para o São Paulo. São Paulo, uma briga direta pela Libertadores. A gente foi pro jogo empolgado, numa boa fase e perdeu. O que isso quer dizer? A torcida tá pegando em cima. Time horrível, time bagunçado, acabou, era tudo ilusão. Vamos falar um pouco do futebol. O Vasco controlou o jogo no primeiro tempo. Criou algumas oportunidades, meteu bola na trave, teve um controle de posse de bola. Mas, no final do primeiro tempo, teve um pênalti para o São Paulo, que realmente foi pênalti do PH em cima do Arboleda dentro da área. E o Vasco foi para o segundo tempo perdendo de 1-0. Entrou no segundo tempo e começou a dominar a partida também. Logo nos primeiros minutos o Vasco começou a criar oportunidade. Toque de bola, criatividade, o Vasco estava jogando muito bem. E aconteceu algumas coisas. No primeiro tempo, o Barros teve uma chegada, um choque no joelho, pode ter sentido alguma coisa, mas continuou na partida, chegou a iniciar o segundo tempo. No início do segundo tempo, o Vasco já nesse bom momento, o Coutinho teve um chute de fora da área e parece ter sentido alguma coisa, mas continuou no jogo. O que isso quer dizer? O Diniz, com o Vasco perdendo de 1-0, falou: vou jogar o time para cima. Tirou o Barros, que é responsável pela marcação principal no meio de campo hoje, do Vasco, e colocou o Matheus França e a entrada do Verratti para sair o Nuno Moreira e o Barros. E desconfigurou o Vasco. O Vasco estava jogando muito bem. Com essas mudanças, o Vasco começou a não jogar mais. Apesar de ter a posse de bola e tocar, as jogadas do Vasco começaram a se resumir em jogadas para a área. O que isso quer dizer? Cara, uma merda. O time estava jogando muito bem e eu não sei se houve alguma questão física, ainda não teve essa confirmação, mas não se tem um motivo claro para ele ter tirado o Barros e ter deixado o time sem volante. Com o Coutinho depois virou um volante, saiu o Tietê também, e o Coutinho virou volante junto do Matheus França. Isso não tem explicação lógica. O Vasco, em menos de 15 minutos do primeiro tempo, que estava jogando muito bem, foi totalmente para o ataque, partiu para o ataque e esqueceu a defesa. E desconfigurou o meio de campo. Não tinha mais, o Coutinho vai criar, mas como que ele vai criar se ele não tem outros jogadores particular? Então hoje o responsável por essa derrota é alguém que eu admiro muito. Tá fazendo um bom trabalho, que é o Fernando Diniz. Mas quando vai bem, a gente tem que elogiar, e quando vai mal, a gente tem que criticar. E o Fernando Diniz fez péssimas mudanças hoje. Ele fez o time entrar jogando muito bem, o time jogou muito bem no primeiro tempo, apesar do pênalti, e começou o segundo tempo muito bem. E por algum motivo ele se desesperou, ficou nervoso, temos que conseguir o resultado e desconfigurou o time. Começou a chapar o time de atacante. Entrou o Verratti, entrou o GB, entrou o David. O Andrés Gomes, no final do segundo tempo, virou lateral esquerdo. E o Vasco veio a tomar o segundo gol. O São Paulo não jogou nada dentro de São Januário hoje. O jogo do São Paulo foi basicamente marcar, tentar adiantar um pouco a marcação, voltar e sair no contra-ataque. Na bola parada, que foi no pênalti, o São Paulo resolveu. Cara, falando como vascaíno agora, é fim do mundo? Não é fim do mundo. Mas eu venho falando e fui criticado para a gente manter os pés no chão. O Vasco, o vascaíno, está se empolgando muito e isso é bom, a gente está num bom momento, mas ainda assim o Vasco é um dos times mais endividados do Brasil hoje, é um dos times que tem a maior dívida, tem muitos problemas políticos e é um clube que tem um elenco que tem um time bom, mas falta peças de reposição em algumas posições. Não tem um reserva para o Coutinho hoje. Então, quando o Coutinho cansa, entra quem? Então, o que eu tenho que falar pro pessoal é que a gente continua ainda, na minha opinião, tendo um bom time, o Fernando Diniz fazendo um bom trabalho, apesar da derrota de hoje, mas realidade e expectativa. O Vasco não virou o melhor time do mundo, assim como nunca foi o pior. O Vasco hoje é um time para brigar na parte de cima da tabela, continua sendo, mas
O nosso lance é jogo após jogo. Mais uma coisa para poder falar. Barros pode ter sentido, Coutinho, o pênalti. E com relação a isso, de novo, não é nem o céu, nem o inferno. A gente está na realidade. O Vasco é um time para tentar brigar na parte de cima da tabela, mas o Vasco não vai para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco vai para a Libertadores se ganhar a Copa do Brasil. É a Libertadores. O Vasco ainda é um clube em reconstrução e o processo de reconstrução demora. Vai demorar até o Vasco voltar a ser o que já foi, mas eu espero que volte a ser o que já foi. Então deixa o like se você curtiu o vídeo, se inscreve, não esquece de se inscrever e, por favor, compartilha. O canal está crescendo de pouquinho em pouquinho. Compartilha para esse vídeo chegar em mais pessoas. Valeu? A gente quer criar aqui uma comunidade importante para o Vasco e importante para a torcida também. Um abraço